E aí, beleza? Bora então continuar nosso desenvolvimento aqui do CSS. Eu vou estilizar a nossa tag HR, né, que é aquela linha dentro da aplicação. Vou colocar aqui um background color, de DA, na melhor, DDE1. Vou colocar aqui uma altura de 1 pixel e vou remover a borda deste cara, tá? Beleza. Agora a gente vai dar estilo àquela section, que é a parte onde fica as duas divisões, a da imagem e a do formulário. Venho aqui dentro da section, vou transformar ela numa display flex, né, numa divisão flexível. Vou colocar agora, lembra, quando eu não coloco flex direction, vai ficar um do lado do outro. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que a primeira divisão fique do lado e a segunda divisão, que é a do formulário, fique do outro lado. Como só tem dois filhos, né? Então se a gente for aqui no HTML, dentro da section, você vai ver que tem dois filhos, né? São essas duas divisões. Dentro das divisões, aí tem os filhos relacionados a eles. Mas como só tem duas e é uma divisão flexível, então vai ficar uma do lado da outra. Se eu colocasse o Flex Direction Column, ia ficar uma embaixo da outra, né? Beleza, vamos aqui no código então. E aí eu preciso colocar qual tipo de posicionamento que eu quero desses caras na horizontal. Então, justify content space around, ou seja, eu quero que eles fiquem espaçados, que os espaços preencham o entorno destes elementos, né? Beleza. Venho aqui, coloco um mínimo de altura de 640 pixels, coloco um width de 100%, coloco aqui um max width, né? Então a largura máxima, se eu tiver uma tela muito grande, vai ser de 980 pixels. Coloco aqui um espaçamento de baixo, né? Se colocasse assim, padding, eu colocaria um espaçamento em cima, do lado, embaixo e do outro lado. Quando eu coloco espaçamento, um padding bottom, eu só estou dando o espaçamento embaixo, né, da seção. Que é um espaçamento de 140 pixels e em cima, né, então padding top, eu quero um espaçamento de 125 pixels. Beleza? Vamos aqui agora utilizar nossa tag de parágrafo, né? Então são os textos ali que a gente colocou. Primeiro, eu vou colocar qual que é a fonte, né? Qual que é o tipo de fonte family. Ó, eu posso colocar Arial, Verdana, Lucid Sans, é o tipo de fonte, né? Se você não conhece ainda de tipo de fonte, eu posso criar um shorts aqui no YouTube e eu explico melhor isso. Mas você precisa saber que existem vários tipos de caligrafias, né? No caso aqui a gente vai utilizar essa aqui, ó, Helvética. Salvo e vou colocar aqui o tamanho do texto é de 24 pixels, né? Então font size é 24 pixels, tá? 24. Beleza, agora vou utilizar aqui as divs que estão dentro da seção, né? A da esquerda e da direita. Eu vou estilizar as duas ao mesmo tempo. Então eu faço dessa forma aqui, ó. Coloco a seção e se eu estivesse estilizando aqui, eu estaria estilizando só a seção. Mas como eu quero estilizar todas as divs que estão dentro da seção, eu faço dessa forma aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar que elas são flexíveis também, né? Display flex. Só que eu vou falar que a flex direction deles é column, porque se você for ver, dentro do nosso HTML, essas divisões aqui são as que a gente está estilizando, as divisões dentro das seções. Se você olhar no site, ó, do Facebook, a divisão da esquerda, ela tem os elementos um embaixo do outro. Então, flex direction column. E a da direita também. Né? Os elementos tem aqui o formulário e aí tem esse parágrafo aqui. Fica um embaixo do outro. Se a gente for no código, você vai ver melhor ainda que ó, tem uma imagem e um parágrafo. Eu quero que fique um embaixo do outro. Então, volta
aqui no CSS, Flex Direction Column, e aí eu quero que eles sejam alinhados. Agora eu quero que eles sejam alinhados no começo. Então, no caso seria na esquerda, tá? Porque Flex Start, ele começa sempre da esquerda para a direita. O End seria a direita, tá? Então, eu quero que esses elementos, que eles estejam em colunas, mas que eles sejam mais alinhados à esquerda, tá bom? Beleza? Fechei essa parte aqui. E agora tem... Eu preciso estilizar não só as divs que estão dentro das seções, mas os parágrafos, que são dois, né? São aquele texto que está embaixo da imagem e aquele texto que está embaixo do formulário. E aí eu vou colocar aqui uma largura de 425 pixels para eles e uma margem bottom de 38 pixels. Quero dar uma margenzinha para eles terem em relação à parte de baixo. Beleza, agora vamos estilizar nossa tag formulário, tá? E aí vai ser bem bacana, porque agora a gente vai conseguir visualizar um pouco mais como está ficando o site, depois que a gente estilizar o formulário. Vou falar que é uma div flexível, que é uma divisão flexível, né? Uma seção flexível, é uma caixa flexível, o que você preferir, tá? E vou falar que a Flex Direction do formulário é um embaixo do outro, é um input, botão, lembra? Âncora, então, rola. Falo que eles são alinhados ao centro, porque todos têm espaçamento de 100%, né? Mas o último botão, aquele verdinho, ele é pequeno, então quero que ele fique centralizado. Quando eu falo que que é uma display uma divisão flexível e as propriedades vão ser alinhadas ao centro, então tudo que tiver dentro vai ficar centralizado. Beleza, agora eu coloco um background color como branco, então posso escrever white aqui mesmo. Coloco uma largura de 400 pixels e agora vocês vão entender que o formulário ele vai ficar com uma largura fixa, só que os elementos dentro vão ficar com a largura de 100%, com exceção do último botão. Beleza, então border radius, vou colocar um arredondamento na borda de 10 pixels. Vou colocar aqui um padding. Agora, olha que interessante. Se eu coloco assim 10 pixels, ele vai ficar um espaçamento de 10 pixels em todos os cantos daquele formulário, daquela caixa, aquela seção. Mas eu quero colocar específico para cima, específico para a direita, para baixo, para a esquerda. Então o que eu faço? Eu coloco assim. Sempre começa de cima, tá? Então, para cima eu quero um espaçamento interno de 18. Para o lado direito, né? Cima, direita, sentido horário. Então, eu quero de 16. Para baixo eu quero de 25. Para a esquerda eu quero de 16. E agora tem um código aqui que, se você for analisar aqui no site, tá? O formulário ele tem uma sombra, ó. Não sei se vocês conseguem ver, uma sombra. E aí tem um código CSS que é para fazer essa sombra aqui no formulário. E aí eu tenho ele aqui, ó, Box Shadow. Não precisa decorar isso aqui, tá? Eu posso fazer um shorts explicando, mas basicamente esse código aqui vai gerar aquela sombra no formulário. Beleza, eu salvo e vamos fazer só mais um estilo aqui antes de visualizar como tá ficando, tá? Não, vamos ver lá como tá ficando. Depois a gente faz esse estilo. Olha que bacana. Já está tudo a seção de cima ela é flexível com um do lado do outro, as divisões. A divisão da esquerda ela é flexível com a direção de coluna, ou seja, a imagem e o texto estão um embaixo do outro. E a da direita também é um formulário flexível com a direção de coluna, onde está um embaixo do outro. Então, e ó, centralizado. Aqui o texto ele não ficou centralizado, né? Porque o texto, para você centralizar ele, é um pouquinho diferente, tá? A gente usa uma propriedade chamada Text Align, tá? Mas depois a gente faz isso aqui. Mas vamos voltar lá. E melhor,
Para essa aula não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e depois a gente volta fazendo as estilizações desse formulário aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.